nós somos saraivada de história. E a aula de hoje é sobre a República Velha no Brasil. A República Velha, ou Primeira República, vai de 1889, com o golpe dado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, a 1930, com o golpe dado por Getúlio Vargas. Durante essa primeira fase, o Brasil vai vivenciar algumas práticas políticas interessantes, como o chamado voto de cabresto, que era a manipulação dos eleitores, formando verdadeiros currais eleitorais. Os coronéis vão controlar a política no âmbito local. A união desses coronéis forma as chamadas oligarquias, do grego oligarquia, governo de poucos. Essa elite de fazendeiros, em geral cafeicultores, que vão exercer o poder no nosso país. Evidentemente que contra isso se voltam grupos e pessoas, como no caso do cangaço. O cangaço foi uma onda de banditismo que ocorreu na região nordeste brasileira, que tinha como justificativa a luta contra a concentração de terras no Nordeste e também contra o coronelismo. Ele teve presença em praticamente todos os estados da região, com exceção do Piauí e do Maranhão, e se localizava principalmente na região do interior do Nordeste, na região onde há a presença do clima semiárido e, consequentemente, da vegetação de caatinga. A caatinga ela tem algumas características peculiares, como plantas que apresentam raízes profundas para buscar as águas em áreas mais profundas do subsolo, as folhas que caem durante o período da estiagem, os espinhos que surgem nas plantas. Então existem essas características que são bem gerais. Em algumas áreas da caatinga nós vamos ter a presença de árvores, que é a chamada caatinga arbórea, com essas árvores que variam aí entre 10 e 15 metros, chegando até 20 metros. E nesse local a vegetação ela é mais densa. Era exatamente nesse local de vegetação mais densa em que os cangaceiros acabavam se escondendo das perseguições que sofriam, dos volantes, exatamente aproveitando essas características físicas para tirar algum tipo de proveito. Essa vegetação densa significa que as plantas elas são muito próximas umas das outras e torna mais difícil a penetração desse ambiente. Então, os cangaceiros eles sabiam muito bem aproveitar essas características físicas da região Nordeste para tirar algum tipo de proveito durante o período da existência dessas pessoas. Claro que a gente vai ter outras manifestações igualmente significativas provenientes do Nordeste. A cultura nordestina é muito rica. O preto macaco prego foi surfar no tubarão. Tubarão martelo grande que tinha mais de 1 milhão de dentes. Não tava nada contente com o macaco atrevido, malandro, esperto, bandido que tinha o rabo comprido. Enrolou na barbatana, descascou uma banana, lanchou adrenalizado. Tubarão tá virado, doido pra bater o prego, desgraçado aí sempre pego. Essa rima que eu cantei pra vocês, eu fiz pro meu filho, preparei pra ele numa brincadeira sobre um macaco prego que estaria surfando no lombo de um tubarão martelo, e tem essa relação entre eles, um querendo pegar o outro e o macaco sendo mais esperto que o tubarão. Mas o repente mesmo, ele pressupõe uma rima improvisada, então teria que ter saído na hora, cantando por cima de uma base musical, que pode ser uma base percussiva de um pandeiro, ou uma base melódica ou harmônica de um violão ou de uma viola, mas tem essa cama musical e por cima os repentistas soltam a rima. Geralmente são dois que ficam fazendo esse ping-pong. Um fala uma quadratura, o outro repassa para o outro. Então tem que estar muito afiado nas rimas e tem que ter uma certa malandragem para poder fazer o repente, para poder sair disso. É tipo uma batalha de MCs, que acho que a juventude hoje está mais acostumada com essa linguagem dos MCs, do rap, mas é como se fosse isso, pensado num contexto mais antigo do Nordeste, mais raiz do Nordeste. Porém, vamos ressaltar que as insatisfações não vinham só da área rural ou do Nordeste do país. Vamos ter um movimento conhecido como tenentismo, do qual faz parte Luiz Carlos Prestes, que depois se tornaria comunista, mas nesse primeiro momento era tenentista. E que os tenentistas defendiam? O nacionalismo, a valorização do país, o fim da corrupção, de uma maneira que o Brasil pudesse se desenvolver, pudesse progredir, evoluir, se fosse o caso,
pela força das armas. É uma mudança muito radical, estrutural, de mentalidades que acontece no nosso país. E, na verdade, a nossa classe política não queria esclarecer. Queria impor, por exemplo, quando ocorreu a revolta da vacina. De certa forma, a vacina vai estimular nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, a produzir um determinado anticorpo específico para aquele agente etiológico que está causando a infecção, tá certo? Então, os anticorpos produzidos aí serão específicos para o agente etiológico, tá certo? Então, o que é que a vacina tem? O que é que a vacina tem que vai fazer com que ocorra essa produção, esse estímulo? As vacinas são formadas pelos micro-organismos, tá certo? Atenuados, enfraquecidos. Então, quando inoculados no organismo, esses micro-organismos atenuados, enfraquecidos, eles estimulam o nosso sistema imunológico a produzir o anticorpo, certo? Então, dessa forma, ocorrendo a prevenção. Então, quando se é lançada uma vacina, no outro dia já está tendo a produção do anticorpo? Não, existe um prazo. Existe um prazo, 1 semana, 2 semanas. Então, esse prazo é chamado de janela imunológica. Então, eu apliquei a vacina, certo? Então, ela vai estimular o nosso corpo, tá certo? A produzir o anticorpo. Então, a vacina é uma forma preventiva, estimula a produção de anticorpos, certo? E, uma vez inoculada, ela tem um período para começar a surtir o seu efeito. A vacinação foi obrigatória. Não havia campanha, não havia conscientização. Se hoje é senso comum, quer dizer, se hoje pelo menos a maioria das pessoas, as que não são terraplanistas e coisa e tal, né, acreditam que a vacinação faz bem, né, é necessária, naquele momento, há 100 anos atrás, muita gente não entendia, não sabia. E foi feita associadamente à campanha de vacinação o processo de reurbanização do Rio de Janeiro, pelo prefeito Pereira Passos. Então a gente vai ter o desalojamento de muitas pessoas, a derrubada de cortiços, né? É um processo muito geral, não é só contra a vacina que as pessoas se revoltam. E permanece o café. Aliás, no cenário nacional vamos ter uma aliança entre São Paulo e Minas Gerais. Aquilo que se chama tradicionalmente, até virou brincadeira de criança, o café com leite. Como é que é essa coisa do café com leite na brincadeira? Né? A criança, o mais novo, é o café com leite. E ele sempre ganha. Naquele momento da história do Brasil, São Paulo e Minas Gerais, os maiores produtores de café, se uniam. Na prática, era a política do café com café. Porém, as coisas vão mudando, as circunstâncias vão mudando, começa a haver um questionamento dessas práticas e Getúlio Dornelles Vargas assume o Brasil em 1930. Mas isso fica para a próxima. Nós somos Saraivada de História. Muito obrigado e espero você, tá?